Oi, eu sou Carlos Henrique Abud e nós vamos fazer um exercício que associa criatividade e escrita. É uma atividade que serve tanto para quem deseja colocar em prática suas técnicas e conhecimentos antes de aplicá-los no trabalho maior e mais sério, quanto para quem deseja ganhar fluência na escrita. É como se fosse um jogo. Vamos lá então? Então vamos lá para a criação de mais uma história. Eu vou dar uma repassada rapidamente no que consiste o jogo, né? Essa não é a primeira história que a gente está fazendo. Então como é que funciona, né? É um exercício de criatividade que envolve um objeto de inspiração e algumas regras. E no caso eu vou tentar criar uma história com começo, meio e fim, com base nisso que foi definido de princípio, né? Então como é que vai acontecer? Nosso objeto de inspiração hoje é essa foto aqui, né? É uma imagem steampunk, né, pode-se dizer, bem interessante, e eu vou usá-la como ponto de partida para me inspirar, para compor a história. Então tem essas duas meninas nesse trilho de trem com essa roupa steampunk. Eu gosto muito da pegada steampunk, assim, dessa temática. Eu tenho até algumas histórias escritas com esse tema, só que nunca publiquei não. Mas eu gosto muito até porque dá uma liberdade melhor para inventar e tudo mais. Eu acho bem bacana. Então a imagem vai ser essa aqui. Vai ficar aqui do meu lado. Aqui eu vou botar a premissa quando eu decidir o que vai ser, né? E aqui nós temos 6 regras. 3 que eu aproveitei da última história, que não foram sorteadas, e 3 novas que eu acrescentei da lista maior que eu tenho. Então como é que vai funcionar, né? Eu vou sortear aqui no D6 3 números e vou destacar 3 regras dessas aqui. E essas 3 regras, junto com a imagem, vão compor o material inicial para eu escrever a premissa da história. E quem quiser fazer o exercício junto comigo, né, assim que eu acabar de escolher as regras e a imagem, para de ver o vídeo, né, faz o exercício e depois volta para comparar os resultados. Então eu vou aqui fazer o sorteio para poder começar a definição da história. Número 4, nostalgia. Então nós vamos trabalhar o sentimento de nostalgia de alguma maneira. Número 3, deve haver menção a uma festa. Então não necessariamente deve haver uma festa na história, mas menção a uma festa, né? E a última regra, 6. Personagem não entende como algo funciona. Beleza. Então é isso que vai nortear a nossa premissa no momento, né? As outras 3 regras vão ficar aí, provavelmente para a próxima história eu vou deixá-las e substituir as 3 que nós usamos agora, né? Então eu vou parar aqui, fazer um brainstorm e pensar numa premissa rapidamente para poder começar a nossa história, né? Bom, o que eu tenho até agora? Deve haver menção a uma festa, não necessariamente deve acontecer uma festa na história, então eu pensei nelas estarem indo ou voltando de uma festa, né? E a nostalgia, de repente, saudade de casa. Em princípio eu pensei assim, mas depois eu refinei isso um pouquinho. Fuga, talvez se arriscando a sair para ir para uma festa e tal. E elas não entendem como algo funciona. Eu pensei em ligar esse algo à questão da nostalgia, então de repente elas encontrem um objeto que relembra a infância pelo caminho, né? Elas estão num trilho de trem, então de repente ali elas acham um objeto, um equipamento, né? Uma máquina, de repente uma caixinha de música, alguma coisa assim, que vai relembrá-las de um período antigo, que é onde elas eram mais felizes. Pensei em dar um parentesco, de repente são 2 irmãs, mas podem ser 2 amigas de infância também. E aquela questão de mundo real ou fantasia é porque o steampunk ele dá muita liberdade, né? O steampunk ele permite que você ultrapasse o limite da lógica. Por exemplo, se a gente olha a roupa das meninas, elas têm engrenagem no vestido, né? Que é uma coisa que a princípio não teria necessidade nenhuma. E tem outras coisas características do steampunk nesse estilo que fogem da lógica, né? Do mundo real. Então se eu partisse para escrever uma história steampunk mesmo, eu teria mais liberdade. Por outro lado, eu posso associar essa festa a uma festa fantasia. Então é um mundo real e elas simplesmente estão fantasiadas de personagens. Então eu vou pensar um pouquinho mais para poder ver como eu vou associar esses elementos para poder chegar a uma premissa.
É. Então essa vai ser a premissa, em princípio, para a história, né? Duas irmãs fugiram de casa para viver aventuras. Voltando de uma festa, encontram um objeto misterioso. Ao decifrá-lo, uma lembrança muito esquecida vem à tona. Então, assim, a decisão foi tentar fazer uma história no mundo steampunk mesmo. Então, vai ser uma versão alternativa desse mundo, com equipamentos, com coisas que não seguem a nossa lógica. E eu decidi pelo parentesco mesmo. Então, são duas irmãs, não são duas amigas, né? Para poder o vínculo da lembrança ficar mais forte. Então, a história vai ser basicamente isso. Elas estão voltando dessa festa, mais uma festa, né? Então, essa indumentária comum delas, eu vou tentar explicar o tapa-olho, a maletinha, tudo mais, né? Dentro do contexto da história, e elas estão ali pela linha do trem, em direção a uma outra promessa de aventura, por assim dizer, né? E ali elas topam com um equipamento, ainda vou ver o que vai ser, um item, e esse item, conforme elas mexem nele, elas relembram alguma coisa do passado, e aí a gente vai ver qual vai ser a reação delas com relação a isso, né? Então vamos lá, botar essa premissa aqui. Beleza, vai ficar ali para eu ver. E isso aqui já pode ser descartado. Então eu vou pensar aqui em frases iniciais, em diálogos, em alguma coisa que possa introduzir a história, por assim dizer. Eu ainda tenho que pensar no nome das duas, né? Olha lá, eu fiz uma brincadeira aqui com palavras, um mini brainstorm. Eu escolhi aqui o sobrenome delas Pug, né? Por quê? Porque steampunk é uma coisa meio canastrona mesmo, e quase engraçada, né? Então os sobrenomes, os nomes em si, eles têm um quê, assim, de filmes e seriados dos anos 50, ou as histórias anteriores, né? De fantasia, de ficção, que as coisas não tinham muita razão de ser, né? E eram nomes diferentes, assim. Até Star Wars aproveitou bastante dessa cultura, né, com os nomes escalafobéticos e tudo mais, né? Então ia ser Pug, depois virou Puig, depois Pulg, né? Por quê? Porque lembra pulga, né? Coisa pequena, de repente elas são irritantes, são chatinhas e tal, vamos ver. Então Irmãs Pulg, eu acho que fica legal para caracterizar o sobrenome delas. Inclusive eu estou pensando no título nessa pegada, né? E Nanda e Li, porque combina, é sonoro, né? Nanda Pulg e Li Pulg, né? São as duas irmãs. No universo steampunk isso funciona, né? Então, para fazer. Por isso é que eu escolhi realmente trabalhar o steampunk de verdade, não que elas estivessem fantasiadas com a roupa steampunk, porque dá para brincar mais. Então eu vou pensar num título agora. Às vezes eu não penso em título, mas esse nome está me dando já um caminho para poder pensar num título envolvendo isso. É isso, por enquanto, né? Esse exercício é assim, não dá para ficar pensando muito e polindo muito os conceitos não, né? Aqui eu tô com o Spotify aberto no outro monitor, né? Então assim, eu lembrei de uma música aqui de uma banda chamada Blood Ceremony, que chama Balada das Irmãs Estranhas, né? Que essa é a tradução. E a música tem um clima bem interessante, né? Deixa eu botar um trechinho aqui. Então, ela conta uma história, lógico que não vai ser a nossa história, né? Mas o clima dela, a atmosfera dessa música, ela pode muito bem inspirar um pouquinho a balada das Irmãs Pulg aqui, né? Então, vai ser isso, né? O título vai ser A Balada das Irmãs Pulg. Uma coisa steampunk, de fantasia, e aí vamos ver como é que a gente vai associar os elementos agora a esse contexto. E tem o lance também de balada ser um conto, né, uma história. E balada também a gente tem o significado de festa aqui, né, pelo menos no Brasil, né. Fica uma coisa meio com um sentido mais condizente com a história que a gente quer contar, né. Então eu vou trabalhar aqui em alguns trechinhos para ver o desenrolar da história.
aqui nós temos um começo de história, né? Eu já quero fazer menção à festa. Essa coisa de botando os sobrenomes, né? Nanda Pug, Lee Pug, isso é bem característico da literatura steampunk, né? E até do faroeste também, né? De você ficar usando fulano de tal, em vez de você usar somente o primeiro nome da pessoa, né? Então Nanda Pug assoviava aquele mesmo trecho de melodia desde que deixou a festa, quando o dia estava prestes a amanhecer. Eu já fiz menção à festa, depois eu vou explicar melhor essa situação quando eu descobrir também o que é. Isso fazia com que Lee Pug, sua irmã, desejasse a surdez em vez da cegueira do olho direito. Então, uma pequena brincadeira ali, né? Já fazendo menção ao tapa-olho que ela está usando ali na imagem, que depois eu vou descrever o tapa-olho direitinho. E também já demonstrando uma certa irritação entre as duas, né? Que elas não estão bem e tal. Agora eu vou tentar transparecer assim, um cansaço com relação a essa coisa, né? De tipo, já não está mais tão divertido essa vida. E aí trabalhar o encontro com o tal objeto aí pela linha do trem, né? Também a gente tem que contextualizar o que elas estão fazendo ali, né? Passa trem, não passa trem? Existe uma cidade perto para onde elas querem ir, né? Então isso aí a gente vai decidindo pelo caminho. Vamos seguir. Então ali eu já introduzi uma interação entre elas. Eu resolvi começar a história contando e não mostrando, né? Eu não gosto muito de fazer isso, mas como são contos, né? Esses exercícios são contos, então às vezes é necessário dar uma resumida, né? Ou tentar uma recapitulação do que está acontecendo para a gente ir direto ao assunto, né? Então nesse caso o primeiro parágrafo foi bem contado assim, né? Mas aqui a gente já começa uma interação entre elas, já começa a mostrar como cada uma está, né? Eu estou muito inclinado a que essa interação não seja exatamente o que está acontecendo no momento, né? Tipo, a Nanda, né, ela demonstra-se mais animada, né? E de repente não é isso, de repente é ela que está descontente, né, mais com essa vida e está tentando disfarçar, né? Ou está se enganando, é melhor assim, né? Que ela esteja se enganando de que tá bom, né, enquanto as coisas não estão boas, mas ela está se preenchendo, tipo, a realidade dela entre uma festa e outra, entre uma aventura e outra, ela está preenchendo essa realidade sem se permitir parar para pensar um pouco, né? Talvez a quebra justamente dessa parede, dessa enganação dela, seja o encontro com esse objeto, com esse artefato que ainda vai aparecer. E a outra irmã do tapa-olho já caiu na real. Ali já entendeu que elas estão meio que numa roubada, né? Então agora o que eu quero trabalhar, né? O contexto em que elas estão, talvez do ponto de vista da Lee, né? Ainda não sei quem é quem direito, mas mostrando mais ou menos a realidade delas, que as coisas não vão bem, mostrando um pouquinho a realidade também para o leitor entender que essa é uma versão alternativa do nosso mundo, né? Então isso vai entrar agora depois dessa pequena interação entre as duas. Então vamos lá. Só lembrando aqui que esse é um texto rápido, né? Ele não vai ser refinado nesse momento, né? A história está sendo feita agora, então provavelmente quando eu for ler mais uma vez eu vou pegar um monte de palavra repetida, um monte de pequenos erros de ortografia, coisas assim que passam quando você está pensando só na construção da ideia, né? Num segundo momento eu vou, logicamente, revisar a história e refinar um pouquinho o texto, né? Melhorar os termos, o uso das palavras, o ritmo, né? Mas o propósito do exercício é justamente dar origem à história da forma como ela vai aparecendo, né? Eu vou tentar falar do contexto delas e dar algum estranhamento, né, no cenário para poder o leitor já perceber que esse não é um mundo real. Então ficou assim, Lee realmente não tinha ânimo para discutir, né? A gente encerra aquela interação ali.
permitiu que a irmã avançasse alguns passos sozinha antes de retomar a caminhada. As cúpulas de cobre que cobriam, vou mexer nisso aí, várias construções em... Eu tenho esse costume, quando tem um trecho, um nome, alguma coisa que eu preciso definir, mas eu já tenho a ideia, eu boto 3 As maiúsculos e sigo em frente, né? Então aqui eu tenho que ver um nome para o lugar onde elas estão indo, né? E aí depois eu volto ali e preencho. Então, as cúpulas de cobre que cobriam várias construções em tal lugar refletiam debilmente a luz do sol naquele início de manhã. A cidade já não estava longe, era só acompanhar os velhos trilhos por mais 1 hora ou 2. Então eu estou meio que já definindo o cenário, né, da história. Com o nome de uma cidade ali que tem um tom mais fantástico, mas ela ter cúpulas de cobre e tudo mais, então o leitor já vai começando a entender que não é do mundo real que a gente está falando. Eu vou pensar um pouquinho ali no nome da cidade. E em steampunk a gente não usa muito esses nomes característicos de fantasia, que é aquela sopa de letrinha, né? E cabe até um nome legal em português, tipo Montes Altos, né, e coisas assim. No steampunk fica legal, fica interessante. E também vou tentar trabalhar o cobre que cobriam, porque esse não dá pra seguir sem pensar não, porque ficou bem truncado ali o negócio, né? Pronto, a frase já está resolvida, né? As cúpulas de cobre que encimavam as construções mais altas de tal lugar refletiam debilmente a luz do sol naquele início de manhã. Vamos pensar um pouquinho no nome ali para poder seguir. Tem que parecer que é um nome de um lugar e ao mesmo tempo fazer parecer que não é do mundo real, né? Em princípio, assim, eu tinha pensado em estrada, depois senda, né? Mas vereda é uma coisa mais antiquada, né? Então, acho que fica mais do clima, né? Vereda pode ser ou um atalho, passagem, caminho, enfim, né? Geralmente é uma passagem natural, né? Estreita, tortuosa e tal. Então, vereda de alguma coisa, né? Eu pensei em botar algum animal, mas por enquanto vereda dos mercadores, né? Porque ainda promete que algo esteja acontecendo na cidade, né? Dependendo da conversa das duas, de repente a gente pode mudar o nome da cidade para se adequar melhor a um possível objetivo que elas possam estar perseguindo indo para essa cidade, né? O que elas querem lá, né? Aí a gente troca o nome, mas por enquanto é isso. As cúpulas de cobre que encimavam as construções mais altas de vereda dos mercadores refletiam debilmente a luz do sol naquele início de manhã. A cidade já não estava longe, era só acompanhar os velhos trilhos por mais 1 hora ou 2. Beleza, então vamos seguir agora já aprofundando um pouquinho mais o conflito entre as duas, né? Porque eu estava pensando aqui enquanto eu estava vendo o nome. Balada, né, já indica que deve haver algum evento mais vital, assim, uma coisa mais grave, né, para acontecer. Então esse objeto eu acho que não vai ser achado. Eu acho que esse objeto vai vir após um encontro das duas com algo ou alguém aí no caminho. E esse objeto vai meio que ser o prêmio, né? Porque senão a Balada das Irmãs Pug, esse título sugere uma coisa emocionante, né? E no caso, se elas não chegam na cidade para onde elas estão indo, o conflito vai ficar só no âmbito interior das duas, no psicológico e tal. Então eu acho que esse objeto não vai ser encontrado, ele vai vir fruto de um conflito. E também pode demonstrar no que elas são boas, né? E de repente essa recompensa, esse objeto que vai refletir alguma coisa da infância, pode ser o gatilho que vai mudar o rumo das duas, né? Ou não. Vamos ver como é que vai ficar. Antes de seguir com a história, eu fiz uma pequena mudança aqui, porque eu botei a Nanda fazendo um passo de dança, mas eu fui olhar agora a figura, ela tem uma bengalinha. Não é uma bengala, é quase um cetro, né? Mas eu vou botar como se fosse uma bengala, né? Então, dessa vez acompanhando a música com um desajeitado passo de dança, já que dependia da bengala de empunhadura esférica para manter o equilíbrio.
Bom, a história agora tá caminhando para eu priorizar mais o ponto de vista da Lee, né, o pensamento dela, e vou deixar a Nanda meio que de fora. O leitor só vai conhecer dela o que ela transparecer, né? Eu vou me centrar mais na Lee. É o que a história foi caminhando para isso, né? Não foi planejado, mas vai ser mais interessante porque na hora que ela transparecer realmente o que ela está sentindo e que aquilo tudo que ela está fazendo, essa diversão, né, que tanto está irritando a irmã agora, ficar claro que isso é tudo um escape, né, que é para ela não admitir para ela própria que essa vida fora de casa não está satisfatória, né, isso vai render mais do que se eu já mostrar o interior dela no início. Além de ser mais complicado para trabalhar, isso também vai tirar um pouco da revelação, né, nessa hora. Eu preciso mostrar agora a questão delas estarem fugindo, né? Que isso aí até agora não apareceu. Então, por que elas estão na estrada? Por que elas estão fazendo isso? Então agora eu vou tentar sinalizar para isso. Eu já botei ali uma diferença no comportamento das duas, já acentuei um pouco mais, né? Então tá assim por enquanto essa segunda interação das duas. Ah, mas aquele violinista era mesmo o homem mais lindo da festa. Hein, Lee, você também não achou? A irmã mais velha não respondeu, porque não estava mesmo com vontade de conversar sobre amenidades, mas também porque, durante a festa, empenhou-se mais em negociar suas sucatas do que em procurar diversão, fosse qual fosse. Então isso já mostra a diferença de temperamento das duas, vai levar o leitor, logicamente, nesse ponto, a ficar do lado da irmã mais velha, né, da Lee. Com o passar da história, meio que a ideia é que ele simpatize também com a outra irmã e que entenda a intenção dela, né, que ela está meio que procurando se enganar, né? Enganar a própria insatisfação, a saudade de casa, a fragilidade, a sensação de insegurança e tudo mais, né? Bom, então aqui eu usei a continuidade, né, do raciocínio da irmã, a atitude da irmã, o encanto que ela estava pelo violinista, pela festa, né, essa aparente animação dela, para encaixar a questão da fuga, né? Então ela fala, e tocava bem ainda por cima, o violinista, né? Nanda apoiou a bengala no ombro e fez dela um violino. Então aí eu estou usando a indumentária do personagem para também fazê-lo se movimentar, né? Jamais teríamos momentos assim se não tivéssemos fugido. Não, não teriam. Nesse ponto, esse não teriam aí vai ser já parte da reflexão dali de que as coisas não estão tão boas assim, não estão tão boas assim para as duas na estrada. Agora é uma questão de ter muito cuidado, porque a gente quer um elemento de nostalgia na história, então a gente tem que dosar muito bem qual era o ambiente do qual elas estão fugindo. Porque se os pais eram bons e legais, se a realidade que elas deixaram era muito boa, não justificaria a jornada delas e o leitor não iria se identificar com elas. E em contrapartida, se elas fugiram de uma realidade opressora demais, uma coisa pesada que realmente não deixava escolha para as duas, não tem o dilema da volta, né? E também enfraqueceria a questão da nostalgia. Então teria que ser alguma coisa assim, uma realidade que mudou, e eu acho que é esse o caminho. Então elas tinham uma realidade boa, de repente elas viviam com os pais, perderam os pais de alguma maneira e foram ficar com outras pessoas, e aí essa outra realidade não deixou outra escolha a não ser a fuga. E aí o elemento de nostalgia que elas vão achar vai lembrar aquela realidade que era boa. Mas isso aí também estragaria o dilema da volta, porque se a realidade delas mudou antes delas fugirem, então não tem para onde voltar. Agora é um momento que tem que definir isso de uma maneira mais clara. Então nós estamos nos encaminhando aí para 60% da história, por assim dizer.
Então eu estou aproveitando o ritmo do diálogo delas para poder ir acrescentando mais sobre o mundo e sobre a realidade aos poucos. Então o que eu fiz ali? O não teriam, aí eu voltei para o interior da personagem da irmã mais velha, né? Lhe trocou a maleta de mão e ajeitou o tapa-olho, que ela também não estaria usando se tivesse permanecido em casa. Então eu já estou deixando subentendido que ela, né, que elas sofreram prejuízos, né, nessa vida. A vida é isso aqui. Nanda respirou fundo e girou a bengala sobre a cabeça como se anunciasse um número circense. Então aqui eu já estou dando cada vez mais contraste entre o modo de vida das duas, o modo de perceber o mundo das duas, para depois gerar a aproximação ou a ruptura total. Ao longe, a grave sirene de um dos imensos cargueiros que ambas sabiam cruzavam o céu bem acima das nuvens pareceu confirmar aquela fala. Isso por quê? Porque eu tenho que continuar relembrando ao leitor de que não é um mundo real. Retornando, né? A irmã continua. Festas, aventuras, perigos, fome, emendou a irmã mais velha, já sem esconder sua exasperação. Você sabe que não tivemos escolha, não é? Aí é a hora de botar a questão da fuga. Depois disso, provavelmente vai ter um ataque ou a irmã mais velha vai descobrir um lugar onde ela pode catar uma sucata para poder vender na próxima cidade. E aí vai acontecer o perigo e onde elas vão encontrar o objeto, né? Então vamos seguir. Pensando aqui, eu acho que uma pequena mudança no percurso vai enriquecer um pouquinho melhor a história, né? Tudo bem esse lance das festas e aventuras, mas eu acho que ficaria melhor, em vez de elas estarem fugindo de algo ruim, elas estarem indo atrás da promessa de alguma coisa boa para poder voltarem para a casa delas como heroínas. Então elas poderiam ter tentado convencer os pais e tal, e irem atrás dessa oportunidade muito boa. Eles não quiseram, elas fugiram pensando assim, caramba, a gente vai voltar e vai resolver o problema de todo mundo, né? Então, talvez lá em cima, onde a Lee fala que estava vendendo as sucatas, ela também podia estar atrás de informações. E aí, segundo essas informações, na próxima cidade elas teriam uma nova pista, aquela coisa de perseguir o inalcançável, né? O grande tesouro ou a grande coisa que poderia ajudar o lugar de onde elas saíram. Então, isso aí dá um senso de propósito um pouquinho melhor, né? E justifica elas estarem na estrada e também vai ajudar no dilema, né, da questão de voltar para casa porque estava melhor daquele jeito, ou já que estamos até aqui vamos pagar o preço, ou será que não vale a pena no final das contas. A história está começando a se desenhar dessa maneira, né? Essa é a vantagem do universo steampunk que eu estava comentando antes, né? Se fosse no mundo real, eu teria que mudar a questão dos ferimentos e tal, porque estaria claro que no final tudo não valeria a pena, e nem que elas estariam atrás de festas e aventuras se machucando, né? Mas como é o universo steampunk, tudo se resolve assim, né? Em vez de estar aqui não tivemos escolha, eu troquei essa fala. Ah, mas no final tudo vai valer a pena. Você vai conseguir um olho novo para você e tudo. Quando encontrarmos o tesouro, vamos voltar para casa como heroínas. Eu deixei tesouro por enquanto, eu sei que é uma coisa batida, apesar de no universo steampunk, tesouro pode significar um monte de coisa. Mas, de repente, quando se definir melhor, eu posso trocar aqui. E eu mexi aqui em cima, empenhou-se mais em negociar suas sucatas e conseguir informações do que em procurar diversão, fosse qual fosse. E aí eu completei aqui da questão delas voltarem para casa como heroínas, e a cada dia, ou melhor, a cada noite em que mal dormia, Lee duvidava mais disso. Eu acho que eu vou trocar um pouquinho aqui porque o narrador ficou evidente demais pro tom que foi assumido até agora na história.
Bom, aqui a gente fecha a conversa, né, das duas, pelo menos por enquanto. Troquei aqui a cada dia interminável, a cada noite em que mal dormia, ele duvidava mais disso, porque o narrador ficou evidente demais ali e o tom meio que não combinou com o resto. Você acha que eles ainda estão procurando pela gente? Indagou Nanda, um pouco menos animada, né? E a gente já começa a quebrar, né, essa diferença de temperamento das duas. Espero que não, encerrou Lee, sinalizando com o queixo para a direita. Olha lá, agora a gente está chegando no momento do conflito que vai resultar no encontro com o artefato. Em silêncio, as duas irmãs caminharam em direção a uma pilha considerável de escombros e entulhos acumulados junto ao pé da montanha, que ladeava boa parte do caminho à direita dos trilhos. Essa descrição talvez tenha ficado um pouco longa demais, talvez dê para melhorar essa frase, mas eu não vou mexer nisso agora não. Então agora eu vou introduzir uma ameaça, né, e elas vão lidar com essa ameaça mostrando como é que elas são, as habilidades delas, e daí vai ter a recompensa que é o objeto. Então, já introduzi a ameaça aqui, né? Em silêncio, as duas irmãs caminharam em direção a uma pilha considerável de escombros e entulhos acumulada junto ao pé da montanha que ladeava boa parte do caminho à direita dos trilhos. Essa descrição realmente ficou muito grande. A maior parte daquilo tudo era um vagão abandonado. Ambas sabiam muito bem que ele poderia estar servindo de abrigo para algo ou alguém. Instantes depois, um zunido confirmou a teoria. Se fosse um romance, se fosse um texto mais longo, isso aqui dava para enriquecer o suspense e tal, né, a aproximação das duas. Mas como a gente está trabalhando uma história curta, né, então eu já fui direto ao assunto e já confirmei que realmente haveria uma ameaça ali. Mas talvez numa releitura, no segundo tratamento, eu estenda um pouquinho essa aproximação delas, né? As irmãs se atiraram no chão arenoso. Nanda pôs a mão na cabeça após constatar que sua cartola baixa havia sido retirada por aquele projétil quase silencioso. Um segundo projétil afundou no solo perto da mão de Lee. Com o rosto virado, ela fez o melhor para observar o dardo com um olho bom. Então eu já disse que é um dardo que estava sendo atirado, que foi atirado um em direção a cada uma, e as duas meio que conseguiram escapar, né? Tem uma repetiçãozinha de palavras ali, mas ainda não é hora de mexer. O que querem aqui? Grunhiu uma voz arrastada de dentro do vagão. Esse então é o inimigo da história, é o obstáculo que elas têm que vencer para poder conseguir o tal item que elas vão descobrir o que é depois. Estamos perdidas, somos apenas duas garotas, não vamos lhe fazer mal algum. Aí eu tenho que dizer quem falou isso, né? O homem, ainda oculto pelas paredes enferrujadas do vagão, soltou uma longa gargalhada.
Acabou que a história tem uma pegada steampunk ainda, né? Mas ela ganhou um tom meio de pós-apocalipse também, né? Coisa de escombros e de entulho, né? E reaproveitamento de objetos. Isso é legal, né? Lembra assim um pouco também o Fallout, né? O Fallout tem essa pegada, ele é steampunk, mas ao mesmo tempo tem a pegada do pós-apocalíptico, né? É bacana. E é assim mesmo, né? A história vai tomando o seu próprio caminho, a gente só vai aproveitando o que surge de melhor, né? Então, recapitulando ali a interação deles, né? O homem, ainda oculto pelas paredes enferrujadas do vagão, soltou uma longa gargalhada. Perdidas, não é? Enquanto falava, ele expôs a cabeça e a peça metálica que cobria a parte inferior de seu rosto se destacou. Mas é claro que não vão me fazer mal. Como isso seria possível, não é mesmo? Podemos ficar de pé? Arriscou Lee, o olho bom frenético ao trocar informações silenciosas com a irmã. Podem, minhas queridas. Não quero que estraguem seus lindos vestidos. Tá bom. Nanda ergueu o corpo devagar. Só vou pegar minha cartola, pode ser? O estranho deixou de vez o vagão. O corpo forte sustentava uma túnica imunda e rasgada. Sobre ela, peças que nitidamente pertenceram a toda sorte de equipamentos agrupavam-se em uma estranha armadura. Então, assim, eu estou deixando já um impasse, né? Nitidamente ele representa um perigo, ele já tem uma forma de falar que já deixa claro que ele não é uma pessoa legal, né? Em princípio. E agora elas têm que lidar com essa pessoa. Bom, aqui eu tive uma ideia de introduzir o mascote mecânico, né, para poder voltar com a pegada steampunk um pouquinho mais, e também porque lá em cima as duas meio que estavam se entendendo por um determinado plano, e aí o pássaro é o inesperado que vai, né, prejudicar tudo, porque se elas planejarem e ganharem, então não tem por que elas duvidarem do caminho que elas estão tomando, né? Então eu vou voltar ali onde elas estavam trocando informações silenciosas e vou tentar sinalizar um determinado plano, que já é o costume delas, difícil se fingir de inocentes para depois sobrepujar o inimigo, né? E aí o pássaro vai ser o inesperado com o qual elas vão ter que improvisar, né? Então eu estou prosseguindo aqui com a interação deles, né? Já acrescentei aqui em cima o plano das duas, né? Podemos ficar de pé? Arriscou Lee o olho frenético, o olho bom frenético ao trocar informações silenciosas com a irmã. Não parecia difícil, usariam a tática de sempre. Seriam duas irmãs completamente inofensivas até que ele abrisse a guarda. Aí aqui ficou praticamente igual. Aqui eu introduzi o pássaro de metal, né? Aí vem a surpresa das duas, as duas trocaram novos olhares. Talvez não fosse simples assim. Olha, desculpe me incomodar, só vamos pegar nossas coisas e seguir em frente, tá bem? Lee abaixou-se para alcançar a maleta, mas um forte grasnar metálico a fez interromper o movimento. Podem ir, mas as coisas ficam, respondeu ele, a expressão indecifrável por trás da máscara de metal. Estou impulsionando elas à ação aqui. Talvez tenha que ficar mais claro a questão de que elas aproveitam as oportunidades que aparecem pelo caminho para poder conseguir itens, conseguir coisas, né? Então isso eu vou introduzir em algum lugar e antes disso tudo, né? E tem que aqui fazer o pássaro pousar em algum lugar.
Bom, resolvi um problema, mas acabou aparecendo outro, né? Como aquela descrição não estava muito legal, estava grande, né? Eu resolvi dividir com o apontamento da linha aqui em cima. Encerrou ali, sinalizando com o queixo em direção ao pé da montanha, que ladeava boa parte do caminho à direita dos trilhos, que ela só sinalizava à direita e depois ia explicar o que havia à direita. Então assim, meio que diminuiu a descrição de baixo e o sentido da frase em cima ficou até melhor, né? Em silêncio, as duas irmãs caminharam em direção, tem duas direções agora. Em silêncio, as duas irmãs aproximaram-se de uma pilha considerável de escombros e entulhos. Apesar do desânimo e da vontade de chegar logo ao próximo destino, ambas sabiam que a sobrevivência delas dependia de aproveitar todas as oportunidades de garimpar itens que encontrassem pelo caminho. Aí vem o problema. No entanto, a maior parte daquilo tudo era um vagão abandonado. Ambas sabiam muito bem que ele poderia, né? Então meio que tá, não só as palavras estão repetidas, como a estrutura das duas frases, né, dos dois parágrafos também está muito parecido. Eu vou trabalhar um pouquinho nisso aqui. Resolvido essa parte, um vagão abandonado que poderia muito bem estar servindo de abrigo para algo ou alguém. Então vamos avançar para poder trabalhar ali o desfecho da história agora. Bom, aqui eu estou trabalhando a forma como elas poderiam se defender, né? E para variar eu já confundi o nome delas aqui, então eu vou ter que trocar aqui, porque a Nanda virou Li, depois a Li virou Nanda aqui, vou trocar, mas a questão não é uma história de luta, né? Então isso vai ser resolvido rapidamente e o que eu quero com isso, né? Que o ímpeto da irmã mais nova faça com que a mais velha sofra, né? Porque a mais velha estava disposta a entregar os pertences dela, poder seguir viagem, desistir daquilo, mas a irmã mais nova resolveu seguir com o plano. E isso vai resultar em algum prejuízo, alguma injúria para a mais velha, né? Então, eu vou só corrigir essa confusão com as irmãs aqui e recapitular aqui o que foi escrito. Então, olha lá, talvez eu tenha que mexer e ajustar melhor essa grande cena de ação aí, porque eu não quero me estender muito, né? Vamos lá. Nós paramos a recapitulação ali, ó. A irmã mais velha fez um inventário mental das coisas que carregava. Com tristeza, procurou se conformar em deixá-las para trás. Virou o corpo para encarar Nanda, a tempo de perceber que ela não pensava da mesma forma. Com movimentos felinos, ela desatarrachou a empunhadura de sua bengala e lançou-a no ar.
Um brilho cortante tomou conta de tudo. O círculo luminoso parou brevemente. Aqui círculo será uma esfera, lógico. A esfera luminosa pairou brevemente e logo depois lançou-se com violência contra o mascote metálico, derrubando-o. O estranho hesitou por um instante, parecendo confuso. Vai, berrou Nanda, agora empunhando a parte restante de sua bengala como se fosse um taco. O que está esperando? Encolhendo os ombros, Lee avançou contra o homem, pronta para saltar. Ele ergueu o outro punho ao mesmo tempo em que ela estendia a perna esquerda, preparando seu poderoso chute. Antes de atingi-lo, viu dardos deixando uma abertura na luva metálica de seu oponente e foi tomada por uma dor lancinante que diminuiu sua percepção da realidade. Abriu os olhos e se viu deitada de costas no chão. O céu estava mais limpo, o mundo silencioso. Bom, aqui a gente finaliza o conflito delas com a ameaça, com o obstáculo, né? Então, recapitulando lá desde a hora que houve a ação mais intensa, né? Abriu os olhos e se viu deitada de costas no chão. O céu estava mais limpo, um mundo silencioso. Nanda, gemeu ela levantando-se. Examinou as pernas e descobriu vários furos na meia grossa que esticava-se acima das botas. Aí eu posso botar aqui, ó, ao lado, vários, para ficar mais claro o que aconteceu, né? Tocou os furos na pele dolorida e descobriu que ali era a origem da sensação de que estava mergulhada no gelo. Caído à sua frente, encontrou o homem. Não teve tempo de recapitular o que havia acontecido, já que sua irmã acabava de sair do vagão. Ah, já acordou, disse ela sorrindo. Lee esfregou os olhos e a custo pôs-se de pé. A dor agora era 10 vezes mais intensa que a picada do escorpião cinza de quase um mês atrás. Que aí já dá também uma ideia de que elas vivem entrando em roubada, né? Você acertou a cabeça dele direitinho. Nanda deu um chute de leve na lateral do corpo do homem e pressionou seu peito com a bengala. Eu terminei o serviço. Que aí dá a entender, né, de que como a coisa acabou, né? Então agora resta elas entrarem no vagão abandonado, ali vai ter o equipamento, esse equipamento vai lembrá-las de casa e vai ser o dilema, né? Elas voltam, elas seguem na busca pelo tal tesouro, né? Então,
No interior do vagão, então, vão ter coisas sem valor e o tal objeto que elas vão encontrar, que elas não sabem o que é. E acabou que as personagens meio que seguem vida própria mesmo, né? E a Nanda, que eu achei que em algum momento a gente poderia trabalhar uma dualidade, né, que ela estivesse realmente aparentando essa animação e no final ela estaria se enganando, ela permaneceu assim até o final e eu acho que não vale a pena mexer nisso, né? Então ela vai continuar tendo essa mesma postura animada e mesmo depois do perigo, mesmo depois do que aconteceu, ela vai continuar dessa forma. A Lia que vai cada vez mais estar inclinada a voltar para casa e abandonar a busca, né? Então essa vai ser a contradição entre as duas a partir de agora. Então aqui eu dei uma aprofundada na descrição, né, do aparelho. Em vez de ser um painel de vidro, uma pequena janela de vidro negro e bulboso, ao lado dela, da janela, um painel com botões enfileirados, que é uma espécie de computador, né, que elas não entendem muito bem o que é, né, um transmissor, um computador, alguma coisa assim, né, que tem tipo um monitor, uma máquina que tem um monitor, né. E agora elas vão descobrir como fazê-lo funcionar e nessa tela vai aparecer alguma coisa que vai lembrar a casa delas, né. Aqui eu fiz uma correção rápida, né, porque tem coisas aqui, eu voltei para dar uma relida, né, a irmã mais velha fez um inventário mental daquilo que carregava, em vez das coisas, porque já tinha coisas aqui, né. Então aqui eu já aproveitei a existência do mascote, né, para poder justificar o medo delas de saírem mexendo no aparelho. E se esse aparelho trouxer mais? Então, como ele invocou o pássaro de metal com um equipamentozinho no punho dele, né, talvez esse aparelho também trouxesse algum tipo de perigo para elas, né. Então aqui a história pedia algum momento de reflexão, né? Eu pensei no início em fazer um diálogo, mas eu acho que ficou mais interessante ali repensando toda a história, né? Então aqui, em silêncio as duas passaram algum tempo cogitando se deveriam ou não mexer nos botões com medo de acabarem invocando outro mascote de metal, mas concluíram que valia a pena tentar. Após aí tentar e tentativas, né? Então, eu troquei o tentar aqui para mais concluíram que, depois de tudo, valia a pena correr o risco. Após algumas tentativas, a tela de vidro se iluminou. Uma série de imagens começou a desfilar lenta e graciosamente ao som de uma música familiar. O cenário era muito parecido com as terras
em que passaram toda a infância, embora tivessem certeza de que aquela paisagem não era natural e sim criação de algum talentoso artista. Ainda assim, a visão daquele campo verde imenso, as árvores balançando preguiçosamente a passagem do vento, trazia inegavelmente uma intensa saudade de casa. Vou botar um E aqui. As duas sentiram fome. Aí aqui pode trocar por elas, porque já tem umas duas lá em cima, né? Elas sentiram fome. Consideraram comer o que havia no vagão, mas a aparência e o cheiro não eram nem um pouco encorajadores. Dividiram então um pouco, né? Então parte do que lhe levava em sua maleta. Durante a refeição, a tela do estranho aparelho permaneceu exibindo aquele cenário tão familiar. Aí seria a hora do diálogo, mas antes disso tem um momento de reflexão, né? Lee não queria falar, imaginava que o estranho também havia saído de terras distantes e estava perdido no mundo, como elas. Talvez tivesse fracassado na busca por algum tesouro que no fim mostrou-se inalcançável. Talvez o destino das duas fosse aquele, morar em um vagão arruinado e assaltar pessoas. Né? Porque aí dá meio que uma perspectiva de que as coisas não estão realmente indo como deveriam, né? Então, fica assim a história até o desfecho, né? Quase dá para imaginar mamãe e papai andando por ali, não é? Lia acariciou a tela com as pontas dos dedos. Terminando de engolir sua última porção de comida, Nanda fez que sim com a cabeça, antes de mudar de assunto. Bem, não podemos ficar aqui pelo resto do dia. Não, concordou a irmã mais velha. O que disse mesmo o dono da cervejaria lá na festa? Para procurarmos Stan, no porto de vereda dos mercadores. Ele pode nos dar as informações que procuramos. Ótimo, vamos então. Nanda ergueu o corpo com a ajuda de sua bengala. Sabe, ele disse outra coisa, continuou Lee sem vontade de levantar, pois sabia que as dores nas pernas aumentariam. Que amanhã sai uma caravana de veredas para nossa casa, completou a irmã mais nova, torcendo o lábio. Já entendi. Depois de tudo, você quer mesmo desistir? Então, chegamos no dilema planejado desde o início, né? Que elas vão chegar no destino, veredas dos mercadores. Eu tive que subir lá porque eu não lembrava mais do nome, né? Subi lá no começo da história. E de lá, elas podem prosseguir com a jornada dela em busca desse tal tesouro ou haveria a volta para casa, né? É o final da história que a gente não trabalha em vídeo, né? Então, a gente para por aqui. Vamos só recapitular os itens que deveriam ser trabalhados, né? Deve haver menção a uma festa, tem a menção a uma festa, o elemento nostalgia aparece aqui no final, e o personagem não entende como algo funciona, que seria esse aparelho, esse computador aí que elas acharam que transmite imagens como se fossem obras de arte, né? Que lembram o lugar de onde elas vieram, né, de onde elas fugiram. Logicamente, essa é uma história que tem muitas ramificações aqui, abre espaço para muita coisa, para desenvolver e detalhar muita coisa, acabou ficando bem mais pesada assim, a narrativa e a ambientação do que eu imaginava, mas isso é bem característico do steampunk, né? No steampunk ele pede detalhes e tal, e você vai fazendo, e no final aqui um segundo tratamento vai arredondar um pouco melhor as decisões e tudo mais, né?
Inclusive a questão do encontro delas com o estranho e tal, ali dá para resolver de uma maneira um pouco mais dinâmica, né? O propósito do exercício é justamente ir trabalhando com os elementos que vão surgindo, de forma a dar prosseguimento à história de maneira imediata, né? Sem parar para refinar muito, né? Agora, com a história já construída, vai haver um segundo tratamento, a finalização da história, e o resultado desse segundo tratamento você vê junto com as outras histórias que se originaram também de exercícios parecidos com esse, né? O final dessa história você vê no link aqui embaixo na descrição, assim como os links para as nossas redes sociais. Tem também o nosso site, onde a gente posta nossos últimos lançamentos. Fez o exercício também? Divulga aí nos comentários para a gente ver. Era isso por vídeo de hoje, abraços e até a próxima!